Você que está ouvindo este podcast, ele faz parte de um programa de conscientização ambiental para você criança, jovem, adulto e idoso. Vamos mudar o mundo com ações. A água é para todos. A luz é para todos. Os alimentos são para todos. O planeta é para todos. Por isso estamos na luta contra o desperdício. Porque se a gente preservar, reaproveitar, reciclar, no futuro tudo isso vai continuar sempre para todos. E vamos conversar todas as semanas sobre os mais diversos temas. Afinal de contas, é assim que se muda o mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast É Assim que se Muda o Mundo. E hoje eu estou aqui na presença do ilustre professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, que é professor da Universidade de Rio Verde. Gostaria já de agradecer à universidade por ceder este momento para eu poder conversar com o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, tudo bem com você? Olá, doutor Christian, tudo bem com você? Que graças a Deus tudo bem. Estamos aqui na luta e eu que agradeço pelo convite de poder participar aqui com você hoje. Vou te explicar mais ou menos o pessoal que já está me ouvindo aqui, que está me vendo. Este é um podcast que chama-se Assim que se Muda o Mundo. É um podcast que nós trazemos vários assuntos relacionados ao meio ambiente, à educação, enfim, a várias atividades, vários conselhos, várias opções que nós podemos disponibilizar aqui para a nossa cidade de Ipameri e também para todos que estiverem ouvindo, que nós precisamos mudar o mundo com ações. Este é um projeto que foi aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, com o nosso secretário Anderson Carneiro de Souza, e nós estamos fazendo parte do Centro de Educação Ambiental. Ele foi criado aqui na cidade de Ipameri, agora está com o prefeito Jânio Pacheco e a vice-prefeita Iraneide, e eles aprovaram este projeto e nós estamos desenvolvendo, porque nós precisamos de ações. E estas ações, elas acontecem pontualmente. Você vai comentar com a gente sobre as alterações climáticas, o que nós podemos fazer, o que está acontecendo no Cerrado, que é a nossa região, porque acho que 50% do Cerrado já foi perdido. Então, eu gostaria que você pudesse conversar com a gente e falar um pouquinho sobre as alterações climáticas. Você é climatologista, gostaria que você se apresentasse. Não vou fazer, eu gostaria que você pudesse dizer um pouquinho sobre o seu trabalho e falar para a gente com relação às alterações climáticas, o que nós podemos fazer para tentar melhorar um pouquinho aí a nossa situação, porque nós sabemos que é pontual. Não adianta a gente pensar em mudar o mundo sem mudar as nossas atitudes pontuais. Não adianta eu querer reclamar do meu meio ambiente, por exemplo, que está muito quente, né, lá para o presidente, se eu não tiver uma planta, uma arborização urbana para refrescar o nosso ambiente citadino, dentro da nossa cidade. Então, eu gostaria que você se apresentasse, fique à vontade, tá? E fala para a gente o seu trabalho, o que está acontecendo, o que você pode dizer. Ficamos aí um tempo com uma estiagem um pouquinho mais longa, agora já está chovendo, começou a chover, algumas pancadas de chuva, o pessoal já está plantando, então gostaria que você pudesse aí, você está à vontade para poder falar sobre as alterações climáticas e o seu trabalho, ok? Então vamos lá. Ok, Christian, muito obrigado, tá? Mais uma vez eu agradeço por estar participando aqui e eu fico muito feliz de você me deixar aqui à vontade para falar, que eu gosto muito de falar ainda mais sobre esse assunto. Mas, quando necessário, pode me cortar, senão nós vamos ficar aqui 2, 3 horas falando sobre mudanças climáticas. Bom, ele pediu para que eu me apresentasse, eu sou Gilmar Oliveira Santos, eu sou engenheiro ambiental com mestrado e doutorado pela Unesp, o mestrado na Unesp de Ilha Solteira e o doutorado na Unesp de Jaboticabal. Eu vim para trabalhar na Universidade de Rio Verde, a UniRV, em 2015. Hoje eu sou professor adjunto aqui na universidade,
com aulas no curso de graduação, tanto na agronomia, quanto mestrado em produção vegetal. E eu venho trabalhando a pegada aqui, associando duas situações. Eu trabalho na área da climatologia, então venho fazendo estudos climatológicos aqui para o município, e trabalho associado isso com irrigação, que são minhas duas áreas de atuação. Bom, se nós formos falar de climatologia hoje, essas mudanças climáticas, aquecimento global, tendências, o Christian evidenciou bem que nós temos que ter ações locais, pontuais, para querer começar a abrir esse leque, né? Nós precisamos de ações, nós precisamos de ensinar fazendo na prática. Não adianta a gente querer só no discurso, só ficar falando, se ninguém começar a colocar de fato, colocar em prática. Então, falando dessa temática, nós temos que entender desde um processo. Bom, nós estamos passando por um período de mudanças climáticas e isso está ficando cada vez mais evidente. Como assim mais evidente? Vamos começar a pensar aqui um raciocínio lógico, né? A grande mudança, se nós pegarmos o pessoal que tem mais experiência do que nós, né, Christian? O pessoal aí que tem 50 anos para mais, eles vão lembrar muito bem de que antigamente as chuvas se firmavam muito bem na região e o agricultor geralmente ele tinha aquela tendência seguinte: eu posso fazer o plantio, por exemplo, 10 de setembro, que é certeza que a chuva virá. E, de fato, a chuva acontecia entre 10 dia 15 de setembro e acaba que depois chovia de forma bem regular, bem distribuída. Principalmente os meses de dezembro e janeiro, era praticamente uma invernada, né? Chovia todos os dias, quando, de fato, emendava aquele chuvisqueiro ao longo de vários dias, chegando até 10 dias consecutivos. Bom, e isso foi mudando ao longo do tempo, mas foi uma mudança de forma gradativa, mas se eu pegar o cenário de hoje, nós temos praticamente o mesmo volume de chuva do que acontecia inicialmente, o mesmo volume anual, porém nós temos uma má distribuição temporal. De que forma? Hoje nós temos muitas pancadas de chuva. Praticamente o mês de setembro, o volume de chuva é quase insignificante na região, tá? Falando região centro-oeste, pegando boa parte do Cerrado brasileiro, o mês de setembro é insignificante. O mês de outubro nós temos uma retomada das chuvas, mas de forma muito lenta, muito gradativa, exceto esse ano, que foi um ano atípico. Começou a chover um pouco mais cedo, mas na climatologia nós não podemos levar em consideração somente um ano, e sim nós temos que levar pelo menos uma análise de 30 anos ou mais para poder evidenciar um fato. Então, as chuvas em outubro, de modo geral, elas retornam de forma gradativa. Quando elas se firmam na região, já é o mês de novembro. Então, nós temos um atraso no volume de chuva de quase 40 dias. E isso é muito, 40 até 50 dias. Então, já fica aí evidências das mudanças climáticas. E quando começam essas chuvas, são muitas chuvas de pancadas. Tá? Igual esse mês de outubro mesmo, aconteceu em vários municípios brasileiros, o fenômeno de dar aquela tromba d'água, aquele volume de chuva muito grande, chegar a 70 milímetros em poucas horas. Esse volume de chuva, o pessoal deve estar pensando assim, mas não está bom, não está chovendo? Bom, de fato, é um volume de chuva expressivo, significativo, porém, o nosso solo não tem capacidade de absorver tudo isso. Boa parte disso é escoamento superficial, que causa enchentes nas cidades, alagamentos, e, de fato, a chuva efetiva, que infiltra no solo, é uma quantidade muito pequena. Diferente da chuva, quando ela antigamente, isso aconteceu mais frequente, aquela chuva mais, vamos dizer que o pessoal fala mansa, né? Que é aquela chuva em menor volume e ela dura ali um bom tempo. Então, tudo que vai cair no solo, ela vai infiltrando. Bom, primeira evidência do aquecimento, das mudanças climáticas, aquecimento global. A primeira evidência, impacto era essa mudança no volume da chuva, e de fato ela já está acontecendo. Quando, Christian, eu comecei a estudar esse assunto, que foi praticamente no ano de 2005, essa previsão era para 2050, e nós estamos em 2020, ela já está acontecendo, certo? Eu não estou analisando só um ano, tá, pessoal? Eu analiso um banco de dados e vendo que isso está mudando de forma gradativa e cada vez mais intensa essas pancadas de chuva. A segunda evidência seria, de fato, o aumento da temperatura. Isso ficou mais do que evidenciado, que a temperatura vem subindo de forma gradativa,
tá? Vou citar um exemplo de uma cidade que é aqui do município aqui Rio Verde, né? O município de Rio Verde, a temperatura de 1970 até 2020, a temperatura teve uma elevação de 1,9 graus, na média. Estou falando de valor médio. Isso eu peguei uma média da década de 70, da década de 80, de 90, enfim, fazendo vários estudos, já chegou nesse aumento na temperatura média aqui do município. Então, isso já é preocupante. Certo, eu falei que eu não posso pegar um ano isolado, mas eu quero só deixar que ficou muito evidenciado isso o ano passado, e esse ano foi muito próximo. O ano passado nós tivemos recordes de temperatura em todo o país. Tá? Só para lembrar, o ano passado a temperatura passou dos 40 graus em quase todas as cidades aqui do estado de Goiás, Centro-Oeste, de modo geral, no início do mês de outubro. Foi entre o dia 1º e o dia 5 de outubro. Esse ano, alguns municípios repetiu esse fato acima de 40, mas os que não chegou a 40 chegaram a 39,5, 39,7. Lembrando que a temperatura média ideal para o nosso organismo, nosso bom desenvolvimento, é a temperatura de 25 graus. Tá? A média da temperatura máxima, que é ideal para o nosso organismo, fica entre 31 e 32. Ela chegou a 39 e 40. Então, são evidências e é um grande desafio, Cristian. Quando eu brinco com o pessoal, eles falam assim, ó, juntar dinheiro é difícil. Eu falo, juntar dinheiro é fácil. Difícil vai ser os desafios que nós temos do aquecimento global. Mas isso, eu tenho que deixar claro que o que está acontecendo, nós estamos, às vezes, complicando isso. O que eu estou falando quando eu digo que eu estou complicando isso? Quem está fazendo o papel de casa? O que é o papel de casa? Quem que está, por exemplo, qual foi a última... Quantas árvores você... Se eu fizer uma pergunta aqui, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora, quantas árvores você já plantou na sua vida? Tem uma árvore na porta da sua casa? Você, aquele objeto, quando ele quebrou e era passível de consertar, você consertou ou você comprou outro? Aí vai perguntar, mas o que isso tem a ver? Bom, o que isso tem a ver? A indústria, ela gera muitos gases. Eu não quero colocar aqui a indústria como vilão de tudo, mas eu estou citando um exemplo, tá? Não é só a indústria. Mas, então, você fez o papel de casa e isso é muito importante, tá? Então, quando eu coloco esse desafio e faço a comparação com dinheiro, realmente, juntar dinheiro é difícil, mas os desafios do aquecimento global será extremamente desafiador. Mas, se nós fizermos o papel de casa, isso se torna uma situação um pouco mais simples. Sabe por quê, Cristian? Eu chamo tanto a atenção, porque quando nós começamos a ver os impactos das mudanças climáticas, nos assusta. Se você puxar um vídeo, uma imagem, alguma coisa, você vai achar que aquilo é um filme de ficção científica. E muitas das vezes, sabe aquela coisa que fala assim, ó, isso não acontece comigo, isso não acontece na minha cidade, e esse cenário tem mudado nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, em 2005, quando eu comecei a estudar as tendências, comportamento climático, falava que o Brasil era um país livre de qualquer tipo de situação de tornado, principalmente o tornado, tá? E tornado já está se tornando uma situação que vem acontecendo nos últimos 6 anos no sul do país, tá? Santa Catarina aconteceu, né? Santa Catarina aconteceu. E isso estava livre, o Brasil estava fora de rota, vamos dizer assim, e aqueles livros já estão praticamente então defasados. Tá? Nós já temos que ter atualização. E por que isso? Isso, se nós formos aprofundar aqui, é resultado dessas tendências, as mudanças climáticas, esses aquecimentos. O clima é muito dinâmico, né? Eu vejo assim, por exemplo, lá, agora nós estamos com um fenômeno magnético também, né, no Brasil. É uma coisa que os pesquisadores agora eles estão começando a observar que é interessante até o mapa desse fenômeno magnético, bem no Brasil mesmo, essa mudança magnética que, obviamente, o clima ele afeta. Tanto é que, para quem não sabe, para quem está ouvindo ou quem está assistindo, vocês podem observar sites, por exemplo, de clima. Quanto mais distante for o período que você está pesquisando, maior é a incerteza de realmente aquilo vai acontecer. Por exemplo, até 1, 2 dias você pode garantir, vai chover,
a previsão lá de 80%, 10 milímetros, e às vezes não chove na cidade, mas chove numa região perto da cidade. Ipameri, por exemplo, ela tem uma área muito grande, né? É uma área até assim, vamos dizer, relativamente grande dentro da nossa região aqui, que eu considero muito interessante com relação até área preservada. Aqui nós temos uma cidade ao lado que chama Catalão, Caldas Novas, Pires do Rio. Nós temos aqui 180 quilômetros de Goiânia, capital, mais ou menos a distância de Rio Verde, né? A Goiânia nós temos daqui também a Goiânia. E indo, por exemplo, para Catalão, você vê que tem bastante área preservada. E isso é interessante. E uma coisa que eu observo também é que quando chega na época da seca, essa área toda verde, ela acaba pegando fogo. E é um ciclo, eu estou aqui há 5 anos nesta região, e eu vejo que todo ano tem focos de incêndio. Até há pouco tempo, inclusive, por conta de acho que uma descarga elétrica, um cabo que se rompeu, acabou pegando fogo, né? Caiu no mato, estava seco, já estava muito tempo sem chover, e pegou fogo em aproximadamente 1.000 hectares. E aqui, por 2 dias consecutivos, por conta da ação do vento, a cidade ficou toda fumaçada. Então, assim, a gente percebe que as nossas... Isso, obviamente, foi um acidente, mas todo ano não é acidente. Muita gente acaba com as suas mudanças de comportamento, às vezes jogar uma bituca na estrada, ou mesmo eu já vi próprios produtores, não estou querendo aqui dizer só nesta região, e também não estou culpando, porque de fato, obviamente, eu não tenho como dizer, como provar isso, mas são situações que todo mundo sabe, todo mundo conhece, às vezes pega fogo, às vezes a estrada tem muito mato ali, e as pessoas colocam fogo para acabar com o mato ao entorno da estrada. Só que elas não percebem que este fogo, com a ação do vento, ainda mais agosto, que é um mês que venta bastante, acaba espalhando e entrando dentro das propriedades rurais. E é um tempo que o pessoal não está plantando porque não tem chuvas, então acaba se tornando aí um desastre ambiental. É uma coisa muito complicada. E só para complementar, você falou que teve um aumento aí de 1,9 graus. 1,9 graus, né? Isso é uma média, obviamente, não é nada. Mas quando se fala em relação ao meio ambiente, você disse muito bem com relação à temperatura que seria adequada para a nossa sobrevivência. Mas existe esta variação de temperatura também para outros animais. Um caso mais clássico é com relação aos corais. Se aumentasse a temperatura na água de mais 1 grau, 1,5 grau, os corais, eles vão acabar, algumas espécies acabar sendo extintas. E a extinção de algumas espécies, ela altera todo o ecossistema. Então, as pessoas não conseguem perceber que, às vezes, o plantio de uma árvore na frente da sua casa, o consumo consciente, você aprender a economizar a água, é só aqui a cidade, tudo bem, mas são casos pontuais. Nós somos aproximadamente 7,8 bilhões de seres humanos. 1/7 são chineses. E nossa região aqui, o Brasil, nós temos em torno de 213 milhões de brasileiros. Nós temos uma região muito grande, nós temos uma agricultura, uma área de floresta muito grande. Nós somos um país que eu falo que é um país florestal. Não é um país da agricultura, porque a quantidade de floresta que nós temos é muito maior do que a agricultura. E nós temos também muitas áreas que estão degradadas, que precisam ser recuperadas, e muitas áreas que, ao invés de ser recuperadas, eles estão o quê? Destruindo áreas nativas para a produção ou de lavoura ou de gado. Isso é lógico, é uma crítica que nós precisamos também pensar, porque nós precisamos de ações, né? E é bem como você está dizendo, nós precisamos ter algumas ações individuais, né? E este clima está mudando.
E às vezes, 2 graus, 1,9 não faz a diferença. Faz ou não faz a diferença? É uma grande diferença, Cristian. Até que o que eu gosto de destacar é a seguinte maneira. Esse 1,9 graus ele foi acontecendo de forma gradativa em 50 anos, esse aumento, né? E muitas pessoas questionam 1,9 não é nada, porque está acostumado, às vezes, pegar um controle de ar-condicionado e alterar uma temperatura, tá? Assim, isso eu estou falando de modo geral, citando um exemplo. E eu uso muito um exemplo que eu falo, olha, pense bem, o seu organismo tem uma temperatura aí, vou chutar aqui de 37 graus, 37,5 é aquele estado febril, ou 36,5, 37 já começa aquele mal-estar na cabeça, meio grau. Agora imagina 1,9. As adaptações tiveram que existir para acontecer tudo isso. Mas esse aumento da temperatura, assim, se elevou a temperatura, como consequência, reduziu a umidade relativa do ar. Então é uma outra adaptação. Aqui em Rio Verde, se eu for o estudo, o levantamento que eu fiz, nós tivemos uma redução da umidade relativa do ar em 6%. Tá? É um valor significativo também. Nós tivemos também aqui, hoje o volume de chuva continua, vamos dizer, continua de forma estabilizada, o volume de chuva desde 1950 até agora, o que mudou foi a distribuição temporal. Mas, quando você coloca esses dados em um gráfico, ele te dá um comportamento negativo, te dá uma regressão negativa. Ou seja, por mais que está estabilizado, tende a uma redução. E aí, quando você busca na literatura, fala, será que vai reduzir? De fato, para a região centro-oeste, o volume de chuva tende a reduzir nos próximos anos. E eu estou falando agora nos próximos anos, eu estou falando até 2030. Tá? Terá uma redução. E eu deixo muito claro aqui, quem está aqui nos acompanhando, que quando for ler uma reportagem sobre mudanças climáticas, tentar focar aquele estudo é para qual região. Por quê? Porque se você pegar um estudo de mudanças climáticas e fizer uma leitura para a região sul do país, vai ser o contrário que eu estou falando. O volume de chuva tende a aumentar. Se for para o extremo norte, no extremo norte, agora falando Estados Unidos, Canadá, o volume de chuva tende a aumentar. Mas no extremo sul, que é aqui Brasil, Argentina, também. Mas essa região, que eu vou pegar aqui mais ou menos uma linha imaginária, mais ou menos ali na divisa de, vamos colocar ali, São Paulo, com o estado ali do Paraná, praticamente na latitude aí entre 22 graus de latitude ao sul, para cima, até ali próximo da linha do Equador, o volume de chuva tende a reduzir. E nós estamos falando até essa região. Então, isso região é tropical, muito importante, sabe, Cristian? E um outro assunto que você tocou aí, que é muito importante, é a questão do fogo. Você falou que pega fogo, mais de 1.000 hectares. Por que isso vem acontecendo? O volume, o período de estiagem também está aumentando. O período de estiagem, se eu for analisar aqui na boa parte da região central do Cerrado, o período de estiagem até mais ou menos 2015, o período de estiagem era de 93 dias, que é com um desvio padrão de 20 dias, 25 dias. Quando você pega os dados de 2015 até 2020, esse valor de 93 dias, ele aumenta para 117. Por quê? Porque os últimos 6, 7 anos, o volume de dias consecutivos sem chuva aumentaram muito. E essa é uma outra tendência. Então, olha só, nós reduzimos os dias com chuva e aumentar as pancadas de chuva, aquelas chuvas mais intensas. E o volume vai permanecer normal. E um outro fato que eu chamo a atenção, Cristian, é que além desse período de estiagem, que é preocupante, né, recarregar lençol freático, melhorar a umidade relativa do ar, até questão de poeira nas nossas casas, que fica demais, insuportável, né? Nós temos também que olhar, por outro lado, um fato que não tinha na nossa região. Eu falando aqui, eu tenho certeza, assim, que isso não acontecia e aconteceu nos últimos 3 anos, pelo menos. Então, já é um sinal de alerta, que igual eu falei, 3 anos é sinal de alerta. Eu preciso ter mais dados para confirmar isso, que são os redemoinhos de fogo, que aconteceu nos últimos 3 anos, pelo menos próximo aqui na nossa região, Pameri, Rio Verde, enfim, aqui num raio próximo, isso tem acontecido aqui no nosso estado. E isso é preocupante também, isso não tinha relatos anteriormente. E
Por que isso acontece? O redemoinho de fogo, ele acontece numa situação quando a umidade está extremamente baixa, tá? Chega em torno de a umidade relativa do ar em torno de 8 a 9%. Nós temos uma temperatura do solo extremamente alta, tá? Eu estou falando de temperatura chegando acima de 40 graus, temperatura do solo. Em altitude, eu tenho um corredor, em altitude, 3, 4, 5 mil metros de altitude, um corredor de umidade e com temperatura baixa, que isso acontece na atmosfera em altitude. Então, a hora que tem essa combinação associada ao fogo no solo, a probabilidade de acontecer o redemoinho de fogo é muito grande. É um tornado de fogo, mais ou menos. Isso, praticamente. Ele forma um tornado, ele rodopia e é fogo. Fogo, ele forma um fogo em espiral, né? Ele é um redemoinho em espiral e aquilo ganha velocidade. E, pelo amor de Deus, eu chamo a atenção aqui que tem muita gente, quando, pelo menos os últimos 3 anos, sempre tem alguma pessoa ali próxima que ele quer filmar aquilo ali para jogar nas redes sociais. O meu conselho é guarde seu celular e saia daquele local, tá? Tente achar um local ali mais seguro e sair dali. Por quê? Porque esse redemoinho, quando a velocidade do vento é em torno de 100 km por hora, tá? Em média, tá, Christian? E temperatura muito alta. Se isso for na sua direção, dificilmente você vai conseguir, né, se afastar daquele local. E ele vai na sua direção, às vezes, muito rápido. Você não vai conseguir deslocar na velocidade necessária, porque aquele vento em 100 km por hora, ele está puxando tudo ali para ele. Então, próximo a ele, os ventos podem chegar a 40 km por hora. Dependendo da situação que você esteja, 40 km por hora pode dificultar o seu deslocamento demais. Nem se você correr, porque, se eu não me engano, não tenho certeza, mas a velocidade máxima que nós já conseguimos, que acho que a do Usain Bolt foi de 36 km por hora, quando ele bateu o recorde mundial, que foi de 9,58 segundos em 100 metros. 36 km por hora, mais ou menos, aí. Não tem como. Nem o Usain Bolt conseguiria sair dessa. Isso é muito preocupante. As pessoas, pelo contrário, elas gostam de pegar o celular e filmar. Então, isso é muito complicado. E além do redemoinho de fogo, agora, o que já é comum na região, isso não é novidade, é o redemoinho de poeira, tá? Que é quando ele não tem o fogo. Mas é o mesmo princípio de funcionamento. Ele tem velocidade, ele tem... Então, assim, ele pode... E se eu, por acaso, um redemoinho de poeira formar muito próximo de mim? Bom, saia do local, porque ele tem a mesma velocidade e ele pode te machucar. Um vento a 100 km por hora. Não é um desenho animado que vai te pegar e jogar para cima. Não tão isso, mas ele vai te causar algum estrago. Então, saia daquela área. E nós temos que pensar, Christian, nós temos que começar a pensar de forma como resolver esses problemas. Tá? Nós temos que pensar nisso e nós começamos com ações locais e nós podemos ir expandindo isso mesmo na agricultura, porque eu falo o seguinte, nós, muitas das vezes, as mudanças climáticas, deixa eu até fazer um parêntese aqui, as mudanças climáticas, às vezes nós estamos assim, muito assim, isso não é comigo, e é com vocês sim, porque nós não sabemos aonde vai acontecer, eu não sei aonde que vai formar um redemoinho de poeira, um redemoinho de fogo, então o problema é de todos. E nós temos também muito aquela assim, isso vai acontecer em 2030, 2050, 2100. E nós estamos sendo criados, vamos dizer assim, vamos chamar um modelo, tá? Vou chamar isso de modelo. Nós estamos sendo criados num modelo onde nós queremos respostas muito rápidas. Como, por exemplo, as redes sociais. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu já quero que o outro responda na hora, eu já fico olhando. Então, nós estamos sendo criados num sistema onde as respostas são rápidas. E quando nós estamos falando de mudanças climáticas, os impactos eles virão ao longo do tempo. Mas a solução também ela é de forma gradativa. Que eu vou plantar uma árvore hoje, até ela ter um porte arbóreo, para fazer uma boa absorção de dióxido de carbono, isso vai levar um tempo. Mas se nós, todo mundo, continuarmos naquela mesma, isso não é comigo, quando nós tivermos com uma idade mais avançada, nós que vamos sentir esses impactos. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos, daqui alguns devem ter netos, enfim, cada um. E como que vai ser para esse pessoal daqui 20, 30, 40, 50 anos? Então, nós temos que começar a pensar nessas ações rápidas, nessas ações locais
e expandindo isso. E você falou no começo aqui, Cristian, no começo do hora que você abriu essa fala aqui, você falou muito da questão, eu não vou lembrar a palavra que você utilizou, mas nós precisamos do exemplo. Já está mais do que confirmado que as coisas elas acontecem com o exemplo, mais do que você ficar falando do que praticar. Então, quando você pratica aquilo e mostra na prática, isso fica evidente e as pessoas começam a praticar mais aquela ação. Hoje, porque muitos não querem uma árvore na porta de sua casa? Porque às vezes pode quebrar minha calçada, às vezes pode pegar na rede elétrica, às vezes vai sujeira, eu vou ter que ficar varrendo. Tá. Existem árvores hoje indicadas para arborização urbana que evita esses problemas, que é queda de folha, não que não caia a folha de forma alguma, mas com menor quantidade, que ela não quebra tanto a calçada ou não quebre e não chegue na rede elétrica. Então, existe a situação, basta informar-se na Secretaria de Meio Ambiente, enfim, universidades, enfim. E, além disso, mas só que por outro lado, Cristian, olha que interessante, ninguém quer plantar árvore, mas todo mundo quer a sombra. Então, justamente. é uma situação, fica oposta. Quando nós falamos na economia de água, é porque nós temos também, ou uma outra ação, nós temos que pensar na economia de água. Com essa má distribuição das chuvas, igual agora, voltou a chover, eu posso gastar água. Não, os níveis dos reservatórios são extremamente baixos. Isso está evidente, isso está na justamente esse ano é o mais baixo desde a época, se não me engano, do governo Fernando Henrique, onde teve racionamento de energia. Nós não chegamos ainda a ter racionamento, né? Então, por quê? Porque cada vez mais a chuva está tendo a distribuição dela está muito concentrada. E isso vai dificultando essa recarga desse. Porque uma hora tem muita água, outra hora não tem. Não está tendo mais aquela boa distribuição, que é a distribuição uniforme. E até chamou atenção aqui, Cristian, para às vezes muitas das pessoas têm o conhecimento, mas não parou para pensar nisso, e eu discuto isso muito com os meus alunos. Sabe aquele na hora de você fazer a compra no supermercado, que você, vou levar isso aqui, depois se eu não comer, acaba que às vezes as pessoas fazem isso. Ou então até compra, vai lá, e eu vou usar um exemplo, eu comprei uma penca de banana, comi, vinha ali 10 bananas e eu comi 7 e 3, poder ser, eu jogo fora. Põe no lixo. Bom, é fácil, você vai ali, pega aquele alimento, põe no lixo e vai embora. Pessoal, passe a comprar menos. Se você viu que está perdendo, passe a comprar menos. E o que isso tem a ver com o nosso assunto? Isso tem a ver que lá no processo produtivo, consome bastante água. Só para se ter uma ideia, eu vou falar algo que é comum aqui na nossa região, que é a produção de soja. Para produzir 1 quilo de soja, tem como nós expressarmos essas contas aqui, a planta ela consome 1.800 litros de água. Mas como? Isso, a demanda hídrica da planta, ela consome 1.800 litros de água para produzir 1 quilo de soja. Você pega qual foi a demanda da planta, divide por quanto produziu. E é simples, a conta é simples, tá? Então, é por isso que eu chamo a atenção. Aí, o que tem a ver com o nosso assunto? Quando você passa a comprar menos, vai sobrar banana no mercado. O comerciante passa a comprar menos. E aí, você vai reduzindo aquele consumo de água, chegando lá no final, lá na irrigação, que é onde consome bastante água para a produção de alimentos. Ou, então, assim, isso, aí, se ele vai reduzir a área dele, ele consegue produzir outra cultura, ou fazer a economia, deixar aquela disponibilidade ali. Então, nós temos várias atitudes para poder fazer, para poder levar, falando nesse assunto, né, de mudanças climáticas. Bom, e se nós formos avançar um pouco mais para a agricultura, porque a Ipameri é um município com uma agricultura forte, não só a Ipameri, como todo o estado, né? Quem está aqui nos ouvindo sabe muito bem disso. Existem formas das pessoas fazerem, principalmente o agricultor, que eu vou falar que é uma realidade do estado de Goiás, agricultura muito forte. O que ele poderia fazer? Bom, nós podemos pensar aqui, o Cristian também na fala dele falou da importância aí, né, das florestas, que é um país florestal, né, Cristian, você usou essa palavra, se eu não estiver enganado, mas cada vez mais recompor as áreas de preservação permanente, manter a reserva legal, porque ao mesmo tempo você está fazendo uma forma de manter o ciclo hidrológico. Como que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Chove, aquela água tem a interceptação na vegetação, escorre pelo tronco, chega no solo, infiltra, recarrega o lençol freático. O que não infiltrou é escoamento superficial, mas vai para algum manancial. Então, tá bom.
E, ao mesmo tempo que ela planta ali, ela absorve a água do solo e ela faz a transpiração. E o solo, a evaporação. Então, é um processo de ciclo hidrológico. Isso é bom, isso é positivo, porque nós precisamos disso para poder melhorar a umidade relativa do ar, consequentemente formar nuvens e vir a chover. Então, é um fato. Por outro lado, tem a absorção de dióxido de carbono, que é um dos principais gases, né? Tem outros, metano, óxido nitroso, mas a gente fala muito do dióxido de carbono. Ela vai fazer essa absorção natural, que é a retirada, né? Então, isso é muito importante, essa parte do reflorestamento aí nas propriedades. E fica só nisso? Não, o produtor que optar por eu vou chamar de tecnologia, um manejo, né, novo, que é a fixação biológica. Isso é bom, isso é positivo? Sim, sabe por quê? Porque você vai reduzir a quantidade de fertilizantes e lá no processo de fabricação do fertilizante emite muitos gases para a atmosfera. Então, quando você faz um processo de fixação biológica, você está deixando de adquirir um fertilizante ali químico, que você está reduzindo a emissão de gases lá na fonte. E cortar o mal pela raiz é um dos principais problemas. Mas, Gilmar, tem como fazer 100% dessa forma? Não, às vezes não, mas você consegue ir reduzindo isso de forma gradativa. Sistema agroflorestal, principalmente pequenas propriedades, é uma das alternativas para ter fonte de renda, ter absorção de dióxido de carbono. Quando fala em renda, é bom que ele mexe no bolso, né, Cristian? O produtor, Sim. ele fala, peraí, fala de novo. Sistema agroflorestal, existem várias culturas que você consegue fazer, né, dessa forma. O produtor faz o sistema de plantio direto e ainda mais utiliza o sistema de integração lavoura-pecuária. Isso é porque ele é um pecuarista, ele faz integração, isso é bom, porque ele consegue fazer com a lavoura a fixação biológica de nitrogênio no solo, depois ele vem com a forrageira, coloca a pecuária, e em alguns casos até integração lavoura, pecuária e floresta. São metodologias que agridem menos a questão ambiental em termos de essas mudanças climáticas. Vou te contar um segredinho que tem aqui em Ipameri. Nós temos aqui uma fazenda chamada Santa Brígida, que ela é referência à integração lavoura, pecuária, floresta. Você está convidado a vir para cá visitar? Cristian, é uma satisfação, porque eu tenho uma disciplina que chama Recursos Naturais e Manejo de Ecossistemas. E todo semestre eu passo um vídeo dessa fazenda. Eu só não lembro agora se o vídeo foi gravado pelo Globo Rural. Globo Rural, isso. No YouTube, e eu mostro esse vídeo para os alunos, que eu acho fantástico, né, essa fazenda. E eu não, assim, agora que eu associei realmente lá em Ipameri, fala isso em Ipameri. Registrado. E é muito bom. Então, parabéns aí ao pessoal de Ipameri, que tem isso como destaque no município. E, claro, tendo uma oportunidade, será um prazer visitá-la e ver essa realidade, né? E trazendo aqui ainda, Cristian, recuperar áreas degradadas também é uma forma de você... Que áreas degradadas, o nome já fala, está degradando, está emitindo gases ali. Então, recuperar ela para colocar uma cultura que vai absorver dióxido de carbono, principalmente. A maioria das culturas, né, faz isso muito bem. Umas absorvem mais, outras menos, mas isso é positivo. E uma outra situação que é muito comum em Rio Verde, por causa das unidades que tem aqui na produção de suínos, de aves, mas não só nesse sistema de produção, mas como também no tratamento dos dejetos humanos, que é tratar dejetos. Por quê? Porque os dejetos, de modo geral, emitem muitos gases. Então, quando você faz o tratamento, pega esse gás, você tem a possibilidade de gerar energia, que é um ponto positivo. E, por outro lado, você consegue, né, tanto atender um aspecto ambiental, um aspecto social, e até utilizar aquele dejeto tratado em alguma área da agricultura, que você está jogando não só uma água, né, residuária, como você está jogando também uma boa quantidade de fertilizante naquele solo, porque esses dejetos geralmente são muito ricos em macro e micronutrientes, mais os macronutrientes, né, que são os essenciais para as culturas, principalmente a forrageira, que é de consumo indireto, vamos dizer assim, né? Então, Cristian, existem várias técnicas que as pessoas podem adotar, mas não só o pessoal da área urbana com plantar uma árvore, o pessoal da agricultura que vai fazer um simples manejo, mas o pessoal da indústria também, quando eles fazem o tratamento dos dejetos, quando eles conseguem fazer ali, reduzir, mudar um processo produtivo, uma matéria-prima diferente, que consegue reduzir aquela emissão de dióxido de carbono. Eles também estão colaborando, tá, com essa iniciativa. Então, nós temos que começar a pensar
de forma, ao mesmo tempo, nós temos até tem uma frase que fala assim, vamos pensar de forma global e começar a agir de forma local. E isso é muito importante. Nós precisamos ter muito comprometimento, tá? Porque é uma questão ambiental muito séria, nós estamos falando de adversidades climáticas, muitos não estão dando a devida importância, mas os efeitos dessas alterações, dessas mudanças climáticas, nós estamos sentindo na pele, em temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, redução do volume de chuva, e isso tem se tornado preocupante. Então, o compromisso, a participação e a consciência, esses três têm que caminhar juntos. Tá? Nós precisamos de ações. E ações, Cristian, tem demais, porque eu não preciso nem citar, né, os locais, mas as prefeituras, de modo geral, empresas também têm feito muito isso. Sempre a empresa tem lançado um produto que emite menos dióxido de carbono no seu processo produtivo, polui menos. As prefeituras têm feito várias ações, Semana da Árvore, Semana do Meio Ambiente, enfim, difícil até citar todas as ações. E isso tem que ser trabalhado, desde aquela criancinha até o pessoal mais experiente, porque nós temos que trabalhar em todas as vias que nós temos que utilizar. Certo, tem hora que é difícil convencer algumas pessoas, uns acreditam nessas alterações climáticas, outros não estão dando a mínimos para isso, mas, de fato, tem que começar a ter a ação. E as ações, de modo geral, estão acontecendo, mas as pessoas não estão ali, vamos se dizer, dando a mínima. E caso isso nada ocorra, Cristian, eu trago até uma informação que eu fico assim, muito preocupante. Só para a gente fazer uma ligação aqui para quem está aí nos acompanhando. Olha só, de modo geral, a temperatura, quando fala muito aquecimento global, o pessoal fala assim, mas como que isso está acontecendo? Vamos pensar em termos de mundo. Vamos trazer algumas informações. A temperatura no mundo, na média, eu estou falando em média e no mundo, tá? Eu trouxe um dado de Rio Verde, agora em termos de mundo. Ela já subiu 1,2 graus, tá? Desde 1850 até 2020, 1,2. Já chegou à conclusão de que tem uma certa influência humana e de forma muito significativa. Por quê? Um cenário com as influências humanas, que é o desmatamento, sem nenhuma ação, a temperatura subiu 1,1 grau. 1,1. E de forma natural, que geralmente, o que é a forma natural que acontece? As erupções vulcânicas, que emitem muitos gases para a atmosfera, teria capacidade de elevar a temperatura em 0,1. Então, olha só, com a ação antrópica, 1,1, e a ação natural, 0,1. Então, a temperatura no mundo subiu 1,2, porque esses dois aconteceram ao mesmo tempo. Tá? E aqui em Rio Verde, eu já constatei que nos últimos, eu estou falando de 50 anos, 1,9. Então, isso é preocupante. Bom, qual a situação disso? Se nada for feito, se nós continuarmos no mesmo caminho que nós estamos, o que eu quero dizer no mesmo caminho? Vamos se dizer, de modo geral, poucas ações. Não vou falar 100 ações, porque tem alguém trabalhando nisso. Se continuar na mesma situação que nós estamos, a temperatura vai subir até 2030 em 1,5. Então, já subiu 1,2, subiu mais 0,3. Eu estou falando 1,3 em 9 anos. 0,3 em 9 anos. É muito. Lembra lá do seu organismo, que 36,5, 37, meio grau a mais é estado febril. Tá? Agora eu estou falando na média. Então, para a média subir, a mínima vai ter que subir, a máxima vai ter que subir e vai gerar aquele desconforto. Tá? Mas só que ao mesmo tempo que vai gerar esse desconforto, vai subir essa temperatura, nós temos que pensar também agora, vamos voltar lá no começo na nossa produção de alimentos, porque nós temos que produzir mais alimentos, que a população está aumentando. Imagina aquela cultura que está exposta ali às condições climáticas, né, que elas são produzidas no campo. Tá? Vamos lá, se nada for feito, 1,5 graus já vai causar um transtorno enorme. Até 2050, esse aumento vai pular para 3 graus. Então, até 2030, 1,5, até 2050, 3 graus. Se isso acontecer, não vamos avançar mais não, Cristian, porque você poderia falar, vamos lá, e 2100? Vamos ser otimistas, Cristian, que 2100 nós vamos estar aqui discutindo esse assunto, sendo muito otimista. Até 2100, a previsão é que a temperatura aumente 4,4 graus.
Mas vamos lá, vamos voltar para uma realidade que eu espero que em 2050 nós estejamos aqui firmes discutindo esse assunto. Até 2050... Vamos continuar com um e-mail só, né? Vamos não, subir para então, 3, não. olha só, se ficar em 1,5, o que nós temos que fazer? Mudança de hábito radical para continuar em 1,5, porque até 1,5 já viu que não vai ter jeito. Do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, 1,5 ela vai chegar até 2030. Se nós mudarmos as nossas ações hoje de forma bem, vamos dizer, eu usei esse termo, agressiva, radical, ela vai se manter por 1,5 graus. Mas é uma mudança de carbono zero na atmosfera, carbono zero. Mas sem entrar em discussão mais avançada, com as políticas que nós temos hoje, isso não vai acontecer. Com as políticas que nós temos hoje, ela vai chegar a 2050, um aumento de 3 graus. E isso é preocupante. Sabe aquele cafezinho que você toma de manhã? Aquele cafezinho vai ficar mais caro, tá? E mais raro. Por que vai ficar mais caro e mais raro? Porque a cultura do café, quando ela gera a flor, para depois, posteriormente, vir o grão, enfim, o processo, quando essa temperatura ultrapassa 32 graus por 3 dias consecutivos, no período do florescimento ali, se ficar acima de 32 graus, Christian, a flor ela gera o aborto, ela morre. E aí, a tendência das áreas produtoras de café de que coincida com o período de florescimento com o período de temperaturas máximas. E como a temperatura vai aumentar até 3 graus, vai chegar no período onde vai ter que ter um novo zoneamento agrícola para o café. O café vai ter que mudar de região para poder ter uma produtividade equiparada com o que nós temos agora. Perfeito. E nessa mudança de região, isso vai elevar o custo do café. Porque, imagina, eu vou citar um exemplo que eu conheço um pouco mais, que é Rio Verde. O produtor hoje vai deixar de plantar soja para plantar café? Não. O preço que está agora, não. Então, nem soja, nem milho. Então, é onde que o cafezinho vai ficar mais caro. Mas não é só o cafezinho, Cris. Nós estamos no estado de Goiás e vários outros municípios brasileiros aqui, não sei, que a nossa transmissão está chegando. Por exemplo, a cultura da cana-de-açúcar, ela está começando a ter dificuldades. O pessoal reclama do preço do álcool, mas, de fato, o pessoal da usina está tendo dificuldade na produção de cana-de-açúcar. Por quê? Porque esse aumento da temperatura ela tem prejudicado lá o teor de açúcar na cana. E, por outro lado, o aumento dos dias sem chuvas, associado, que é o período de seca, né? Associado a baixas temperaturas, tem causado muitas geadas. E os usineiros têm perdido a cana-de-açúcar aqui no estado. Esse ano, de fato, aconteceu que vão ser mais fresquinho na cabeça. Muitas áreas foram... a gente fala que ressecou a cultura da cana, né? Então, de fato, reduz a oferta da cana-de-açúcar e a demanda continua alta, aumenta o preço. Uma coisa que eu notei foi no estado de São Paulo, ali na região de Pereira Barreto, Ilha Solteira, ali também ali tem as usinas de cana-de-açúcar, e eu já percebi que está acontecendo o florescimento precoce. E tendo florescimento precoce, ela está deixando de acumular o açúcar, né, o nutriente, para o processo do florescimento. Só que, em São Paulo, o florescimento não gera semente, a semente fica xoxa. Então, ou seja, ela está deixando, vamos dizer assim, a produtividade da cana está reduzindo, inclusive os graus Bix, né, que, no caso, o teor de açúcar, né, ele está perdendo aí a qualidade e vai encarecer cada vez mais. Não só o cafezinho, mas o açúcar para o cafezinho, o etanol. Então, olha que bola de neve... Está vendo que o problema não é só meu, não é só seu, o problema é nosso, são de todos. Christian, não sei se você gosta de maçã. Se você gosta de maçã, então você vai pagar mais caro daqui alguns anos, não sei quantos, vai ser o ano que vem. Não... Por quê? Porque se continuarmos com essas políticas públicas, a temperatura vai aumentar 3 graus até nos próximos anos, até 2050, esses 3 graus para 2050. Quando o valor da maçã, o aumento da temperatura vai fazer que... Quais são os estados produtores de maçã hoje? Santa Catarina, Paraná e... regiões mais frias. Rio Grande do Sul, regiões mais frias. Com o aumento da temperatura,
Paraná e Santa Catarina vai ter dificuldade de produzir maçã. E a produção de maçã não que vai ser concentrada no Rio Grande do Sul. Vai ter alguns estados, Santa Catarina e Paraná, mas a dificuldade vai ser maior. O produtor vai começar a ter algumas perdas que ele vai chegar ao ponto de falar assim, eu vou ter que mudar de cultura por causa do aumento da temperatura. Porque a maçã precisa eu não lembro agora quantos dias seguidos com temperatura abaixo de 7 graus. A mínima tem que ser menos que 7 graus. Eu não lembro agora de falar quantos dias. Uhum. E isso vai deixar de acontecer nesses estados. Deixa eu só fazer um porém com relação à cultura da maçã, porque no episódio passado, o Dr. Márcio, daqui da Universidade Estadual de Goiás, o nosso episódio anterior foi sobre abelhas, é possível viver sem elas, e ele comentou sobre a cultura da maçã. E nós estamos aí, né, com uma mortalidade já constituída aí, já verificada, de abelhas por conta até de vários fatores que o Dr. Márcio ele contribuiu, ele falou inclusive da cultura da maçã. E até com relação ao aquecimento, né, a mudança dessa temperatura, não só a cultura da maçã pode ter o problema, como também a abelha que faz a polinização pode ser uma temperatura que para ela também seja, já entre num estado de estresse. Então, às vezes, até pode ter os dias, mas depois, com o aumento dessa temperatura local, talvez a abelha não vá até lá. Não ocorrendo polinização, não tem maçã. Olha como que, para você ver, os nossos episódios do videocast, do podcast, todos eles mostram assuntos separados, mas tudo depende de uma visão mais ampla, mais... você tem que olhar mais assim por cima para você perceber que está tudo interligado. Sim. Tudo está interligado. E às vezes as ações são mínimas. A indústria tem a sua parcela de culpa? Claro que tem. Existem legislações que estão fracas com relação a isso, afrouxas, vamos dizer assim? Sim, temos. Temos que fazer mudança? Nós temos. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Olha só que interessante, nós nem até conversando um pouco antes para nós gravarmos o nosso episódio, não foi nem discutido com relação à maçã, mas olha só que o episódio anterior já é interligado com esse, que mostra para cada vez mais, para quem estiver assistindo e quem estiver ouvindo, olha só como tudo está interligado. E eu até, assim, eu não sei como nós estamos de tema, eu quero até trazer mais alguns dados. Só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho de soja e milho, que é o forte do estado de Goiás, né? Quando a temperatura, vamos falar de milho, quando a temperatura ultrapassa os 30 graus, a cada 1 grau que ela sobe, a produtividade cai 1,7%. Então, subiu 1 grau, 32, caiu então mais 1 grau, mais 1,7. E assim sucessivamente. Agora, imagina, com o aumento de 3 graus, de fato, a gente colocando os 3 graus, eu vou ter uma queda de produtividade acerta menos 5%. Agora, 5% no estado, eu estou falando de um valor significativo, vai afetar o PIB? Vai afetar todas agricultores, produtores, às vezes... em uma propriedade, aquele 5% que ele vai deixar de produzir, era aquele valor que ele ia pegar para renovar um maquinário, comprar um maquinário novo, fazer um novo manejo no solo, enfim, alguma técnica, ou investir até com ele mesmo, né, para fins próprios. Então, é isso que é preocupante. Então, quem está nos assistindo, não deixe de achar que assunto do aquecimento global, isso aí já está batido, todo mundo fala nisso. Não está batido, porque todo mundo fala nisso e, de modo geral, pouco está sendo feito. Então, por isso que nós estamos tentando levantar essas informações, conscientizar a população, lembre lá do comprometimento, participação e consciência. Nós temos que ter associado a isso. Olha só outra informação preocupante, Christian. Se nós estamos reduzindo, eu falei para vocês, reduzimos o volume de chuva. Nós estamos aumentando, o volume não, desculpa. Nós estamos, a distribuição temporal que está ficando cada vez mais complicada, irregular. E eu falei para vocês agora há pouco, nós estamos aumentando o volume, o período de estiagem.
Estão ficando cada vez maior quantidade de dias sem chuva. Sabe onde que isso irá comprometer? Aquele produtor que faz a safra e safrinha, tá? Por quê? Eu vou pegar um exemplo de Rio Verde, de safra 2021 e 21-22. Safra 2021 foi o ano passado. O produtor plantou soja praticamente 1º de novembro, então ele já atrasou em 30 dias de cara. Quando conseguiu 1º de novembro, já não foi 10 de novembro. Aí ele colheu a soja, geralmente, final de fevereiro ou até no início do mês de março. A janela de plantio do milho, que é a safrinha, é até 28 de fevereiro. E ele não conseguiu cumprir a janela. Ele plantou praticamente ali 10 de março, aqui na região de Rio Verde. E aí, choveu bem ainda o mês de março. O mês de abril já choveu um volume... Olha só, choveu 2 chuvas de 90 milímetros. Bom, né? Não, desculpa, choveu 90 milímetros, mas em 2 chuvas, o que é péssimo. Choveu um volume bom, mas a distribuição foi péssima. Foi 2 chuvas fortes, uma de 40, uma de 50. O que infiltrou mesmo foi pouco. E depois não choveu mais praticamente. Tá? Então, o produtor, isso que aconteceu o ano passado, é a tendência que vem se repetir. O produtor vai ter que ou optar por sistema de irrigação, mas ter uma reserva hídrica, não ficar dependente do manancial, ter que fazer um represamento. Está sendo muito utilizado fazer um represamento e pôr placa solar por cima para poder reduzir a evaporação da água. Então, olha só o que já está sendo feito. E, por outro lado, o produtor então vai ter que optar só por uma safra bem feita. Ou ele planta milho, ou ele planta soja. Porque as duas ele não vai conseguir mais essa janela. Agora, olha só, nós estamos num país onde chove 1.600, na nossa região, 1.600 milímetros por ano, e nós estamos com dificuldades de fazer 2 safras. Aí muito se fala, mas antigamente só fazia uma, mas nós temos condições de fazer 2 bem feitas. E nós estamos dando conta. Por que nós estamos dando conta? Por causa das alterações climáticas que têm influenciado aqui na nossa região. Tá? Nós estamos com dificuldade. Vai chegar o ponto, nós vamos ter que voltar a fazer uma safra, se nada for feito. Então, isso é preocupante. Tá? E isso, Christian, teremos problema na produção de arroz, na produção de feijão, todas as culturas. Eu estou aqui elencando alguns porque eu consigo assim, até discutir um pouco mais. Né? Então, mas isso é uma situação, vamos dizer aí, que eu quero falar para você, praticamente preocupante. Se eu for falar que a produção, por exemplo, de pasto, vamos falar produção de forrageira, tá? E é outra que é o preço da carne, do churrasquinho. O churrasquinho, Christian, vai ficar mais caro. Aí fala, já está, né? Já está mais caro. A carne está muito cara. A carne de vaca está sendo substituída pelo frango, que agora o frango está alto, vai substituir pelo ovo, que daqui a pouco já não sei mais o que eu como. Tem que vir para ser vegano, né, Christian? Vegano. Eu acho que até vegano vai ficar caro, porque é planta, não está... Hortaliças, né? Está muito, muito caro. Então, enfim, mas vamos... vegano, até vegetariano, né? Que o vegano ele ainda... Mas, enfim, a forrageira, de modo geral, quando ela ultrapassa os 35 graus, ela cessa o crescimento dela. Agora, olha só, nós estamos falando aqui 35 graus, que isso está começando a ser mais frequente na região. Passou 35 graus, cessa o crescimento. Então, é um problema. E, por outro lado, nós temos a geada, que é outro problema para forrageira. Para quem é agricultor aí sabe muito bem que eu estou falando, que resseca tudo. E, por outro lado, aí nós temos uma má distribuição das chuvas. Então, ou seja, o produtor... Vamos pegar esse ano, Christian. Ó, eu vou fazer... Para mim falar desse ano, eu tenho que começar no período chuvoso, que foi o ano passado. Então, eu vou começar setembro, chuva abaixo da média do ano passado. Outubro, abaixo da média. Novembro, dezembro, tudo abaixo da média. Aí, janeiro, fevereiro e março, choveu até relativamente na média. Choveu 250 milímetros de uma outra região, um pouco mais, um pouco menos. Abril já foi ruim de chuva, que foi 2 pancadas. Março foi ruim de chuva, praticamente. Maio, desculpa, já quase não choveu. Junho não choveu. Já não choveu. Julho e agosto, geada. Ressecou tudo. Né? Quando teve lugar que às vezes aconteceu 2 ou até 3 geadas. Infelizmente, né, aconteceu isso na nossa região. Bom, agricultor ali, ele ficou praticamente, produtor de forrageira, ele ficou sem ter pasto. Começa ali no mês de maio, que já para a chuva, então ficou sem pasto em maio, junho, julho, aí veio a geada, julho, agosto, setembro, e em outubro começou a chuva. Ele ficou 6 meses sem pastagem.
Então, quando a gente fala assim, a carne está mais cara. De fato, ela está mais cara. Existem várias situações que influenciam exportação, enfim. Mas, de fato, se nós pegarmos só as condições climáticas, já fala, não. Então, o que aconteceu? Não tinha pasto. O produtor teve que, para chegar o gado, para atender o mercado, confinamento. Confinamento, o volume de chuva de milho, de soja, para poder gerar ali, para fazer a silagem, enfim, o alimento. Olha a cadeia que... Choveu menos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, isso tudo foi afetando nessa produção. E aí chegou, de fato, o gado, a produção do gado ficou mais cara, porque tudo foi encarecendo para trás, que é negócio oferta, demanda, enfim. Eu não estou aqui defendendo uma classe, eu estou aqui trazendo, tentando associar uma situação real com condições climáticas. E é o que a gente consegue, né, entender, consegue explicar, e, de fato, isso vem acontecendo. Então, isso é preocupante, Christian, tem que ter atenção, e as mudanças climáticas, esse assunto é delicado. Eu entendo, eu até, assim, propostas, né? Isso tem que começar aquele trabalho. Mas só eu fazendo isso vai resolver? Vai resolver, vai começar a impactar de alguma forma. Nós vamos começar a mobilizar o próximo. Por exemplo, vamos pensar se só eu usasse Instagram. Bom, eu ia parar de usar, porque qual graça que teria? Agora, se todo mundo está fazendo, eu vou também, eu quero usar Instagram também. Agora todo mundo está migrando para outra plataforma, eu vou também. E aí, se todo mundo pegar essa pegada ambiental, essa pegada ecológica, isso vai mudar esse cenário, tá? Desde seja uma indústria, seja agricultura, ou seja uma pessoa física, qualquer um de nós, um cidadão qualquer, ele pode começar a ter essas ações. E temos que pensar muito nessas ações pontuais. Agora é uma situação complicada por causa da pandemia, mas que envolve escolas, prefeituras, empresas parceiras que acreditam, e tentar fazer as ações, começar mudando a consciência das crianças, e não só criança, mas trabalhar também com o adolescente, o adulto, e até lá no agricultor. Tá? Isso é importante, nós precisamos dessa mudança, mas eu assim, também chamo a atenção, assim, nós não podemos ficar só à mercê do governo. Tá? O governo fez, eu não vou fazer. Não, tá? Porque o impacto ele vai acontecer para todos nós, e nós temos que começar a ter as ações. Tá? E isso, de fato, tem que ser feito. Tem que começar desde aquela reciclagem de um resíduo para produzir, porque o processo de reciclagem, quando você pega aquela matéria-prima ali para produzir um novo produto, acaba que é menos poluente do que quando você pega a matéria-prima lá in natura para produzir ele. Então, por isso que lá no começo eu falei, olha, quando algo estraga, você conserta ou você joga fora e já compra outro? Tá? Sabe aquele tênis que está ali, você ainda fala, eu estou com vontade de comprar outro, será que ele não vai mais num período? Porque aí eu falo assim, isso não vamos dizer, eu vou usar a palavra assim, economia, isso é consciência, nós temos que começar a pensar, nós temos que pensar naquele ciclo, né? Reutilizar, recriar, enfim, nós temos que começar a pensar nisso, porque senão a situação vai ser muito complicada nos próximos anos, por causa desses desastres, esses eventos extremos tendem a ficar mais evidentes e a acontecer com maior frequência, e ninguém quer isso. Tá? Ninguém quer isso, enfim, isso traz mais transtornos para a sociedade. Então, nós temos que pensar o contrário. Pense primeiro, de onde que está vindo o poluente? Tentar cortar na fonte. Cortou na fonte? Cortou. Então, agora vamos ver o que nós podemos fazer para poder amenizar esse problema. O que está no meu alcance, eu plantar uma árvore na porta da minha casa. Tem uma propriedade rural, conscientizar um produtor, conscientizar um agricultor, adquirir um produto que tem uma pegada ambiental, aquele produto que a empresa preocupa com essa situação, consumir mais daquele produto, daquela empresa, tentar a pegada do orgânico, que eu falei que reduz o fertilizante químico, sempre nas propriedades, sempre tem uma pessoa que planta na sua propriedade, aí próximo, ou tem uma feira livre. Valorizar a comunidade local, né? Isso, além de você estar fazendo um benefício ambiental, é uma ação social, porque valoriza o próximo. Tá? Nós precisamos disso. Nós, às vezes, ficamos vangloriando, nada contra, tá? Porque eu também, assim, quer dizer assim, eu também gosto, vamos fazer assim,
deixa eu citar um exemplo aqui fora do nosso assunto. Eu vou seguir Neymar Júnior no Instagram. Mas vamos seguir também o seu José ali, que posta uma verdura que está fresquinha, que eu vou ali e compro dele. Isso também, fazer a economia local girar. Então, nós temos que... Porque eu falo muito isso, Christian. Não adianta, nessas ações ambientais, a gente querer ficar trabalhando situações que não existem. Tá? Querer ficar aqui no mundo de flores, onde ele não existe. Então, nós temos que associar as condições, os benefícios que serão gerados com os impactos econômicos, sociais, sim. Mas quando nós estamos comprando aquele produtor ali do seu município, você está atendendo duas situações. A economia está girando e está fazendo girar naquele sentido de valorizar o seu que está ali junto com você, ele vai ter mais uma renda melhor, ele vai gastar mais na cidade, vai gerar mais imposto, a prefeitura vai conseguir retribuir isso mais para a sociedade. E, por outro lado, né, é uma pegada, na maioria das vezes, uma pegada ali orgânica. Mas, de modo geral, tem como sempre há uma saída para associar as questões ambientais com a questão, né, ambiental e as mudanças climáticas. Um excelente exemplo está na cidade de Ipameri, que nós discutimos agora há pouco, aquela propriedade. Porque eu lembro bem do vídeo que eu passo todo o semestre aqui, tem um relato lá da produtora, da proprietária, que ela fala que era praticamente, estava inviável, estava difícil, ela conseguiu através de um agrônomo, parece que uma outra pessoa, enfim, que conseguiu reverter aquele cenário. E, bom, a fazenda é produtiva, porque senão teria parado. Não estaria do jeito que está hoje, né? Não estaria como está hoje. Não seria a referência que é hoje. Então, tem como fazer, tem como associar as duas coisas, mas basta... Nós temos também uma coisa muito importante, viu, Christian? Mudanças de hábitos, tá? O que eu quero? Eu vou até citar um exemplo aqui, Christian, que eu acho... Esse exemplo eu vou citar ele no resto da minha vida, de certo. Começo do ano passado, fevereiro do ano passado, antes de iniciar as aulas aqui na universidade, nós tivemos uma reunião com todos os professores na Faculdade de Agronomia, e nós somos vários, eu não sei quanto precisamente, mas somos uns 30 professores, e a pergunta do coordenador foi o seguinte: pessoal, a faculdade está com a tendência de mudar o curso de agronomia para o sistema híbrido, e quem que é a favor? Aquele sistema híbrido é uma semana fazer de casa, fazer uma transmissão, uma atividade, e uma parte presencial, depois outra parte presencial, às vezes mais prática. Fevereiro do ano passado, não tinha pandemia ainda, né? Ela não estava estabelecida aqui no Brasil. Foi em março. Christian, todos os professores foram contra. Olha, meu negócio é presencial, agronomia é presencial. Tá, 16 de março de 2020. Todos os professores tiveram que reinventar. Nós entramos no sistema online e estamos aqui na nossa universidade até hoje. Tá? Então, o que eu quero dizer? Tudo é passivo de mudança. Tá? Ninguém era a favor de fazer isso, e hoje um curso de agronomia que existe mais situações práticas do que de forma teórica, nós estamos conseguindo formar o nosso aluno no modo online, né? Até assim, mediado por tecnologia. Então, que é uma aula presencial, não é nada gravado, é presencial, mas é pela tecnologia. Infelizmente, né, são o protocolo de segurança que está estabelecido no Estado. E nós estamos seguindo aqui. Então, o que isso me marcou muito? Isso me marcou que tudo é passivo de mudança. Não tem como você falar assim, é mudança climática, eu faço a produção sempre aqui na minha propriedade, eu uso a metodologia tal e eu não vou mudar. Pessoal, nós estamos sempre em evolução, sempre em mudança, e nós precisamos da mudança, mas de todos. Tá? Você já parou para pensar o veículo? Vamos pegar uma pegada aqui que associa a questão econômica à questão ambiental. Já parou para pensar se você adotasse um dia da semana sem veículo? Já parou para pensar como seria? Fala assim, mas por que isso? Bom, uma que você tem uma economia de combustível, tá? E outra que você teria ali praticamente uma menor emissão de gás para a atmosfera. Agora já parou para pensar se todo mundo fizesse isso? Gilmar, não é possível, porque alguém é carreteiro ou trabalha muito distante. Concordo. E se cobrar da prefeitura um transporte público? Não é toda cidade que tem cidades que são menores e isso é quase inviável, né? Mas se a cidade é pequena, será que não é possível um dia de bicicleta? Será que não existe... Um dia sem sacola?
Oi? Nós estamos com um projeto aqui, um dia sem utilizar sacolas plásticas. Nós vamos começar a Perfeito, adotar agora, perfeito. implementar. Inclusive, nós estamos já confeccionando algumas eco bags, né, para um projeto aí que logo, logo o pessoal da população de Ipameri já vai ficar sabendo Coisa boa. num infocast, que é também um áudio com relação a algumas coisas teóricas, né, que nós estamos aplicando, né, que às vezes, assim, por exemplo, igual da arborização urbana. Nós teremos um episódio explicando sobre a arborização urbana. Qual árvore que eu vou escolher na minha casa? Tem uma série de fatores que são necessárias ser avaliadas para eu poder colocar a minha árvore ali. Por exemplo, uma calçada. Se ela for menor de que 1,90 m, é inviável colocar uma árvore. Entendeu? Se tem a rede elétrica passa por cima da casa, a parte pluvial também, né, se está passando por baixo, qual a espécie que eu vou adotar, pequeno, médio, tem a própria iluminação pública, se é alta, média ou baixa, enfim, são equações. Eu preciso trilhar ali o caminho para ver se pode ou se não pode, se pode, qual que eu vou colocar. Então aí nós temos aí, no caso, informações, então seria o infocast. Basicamente. São pequenas ações. Não, Gilmar, mas é aí que começa, né? É aí que começa. Vamos encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né, 2, 3 horas. Então eu faço uma pergunta final para você. É difícil essa pergunta, hein? Uma música, ou um livro, ou uma palavra, ou uma frase, ou o que você quiser, né? Então, resumindo tudo o que você disse, o que nós podemos fazer, então, para mudar o mundo? Christian, perfeito. Até primeiro quero te parabenizar pelo falando negócio da sacola. Isso é perfeito. Nós precisamos desse tipo de ações, né? Igual você estava falando do veículo, quem sabe um dia sem veículo, eu esqueci o nome certo. Mas, por exemplo, um dia solidário. Eu passo na sua casa, nós vamos no meu carro. No outro dia você passa na minha casa. Será que isso não gerar? Eu vejo carona solidária. Hoje, sozinho. Isso, carona solidária. Se um dia você estiver no trânsito, olha em média quantas pessoas tem dentro do carro. Tá? Então fica a dica aí para quem está aqui nos acompanhando. Bom, Christian, igual a hora que você falou um livro, uma música, enfim, você me chamou muito. Eu lembrei na minha cabeça na hora aqui. Tem um livro que eu acho ele muito interessante. Eu já li ele 2 vezes, porque eu li uma vez e passou lá uns 2 anos. Eu vou ler esse livro de novo, porque eu achei ele muito interessante. Essa pegada de clima, por que ela ganhou tanto destaque? Como que ela faz parte do nosso dia a dia? Ela define desde qual a roupa que eu vou escolher, como que eu vou dormir, ligar um ar-condicionado ou não, se eu vou tomar um banho no quente ou no... Enfim. E aí, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Mas teve uma pessoa que ela foi, assim, decisiva para emplacar isso em mídia. E isso ganhou destaque e vem até hoje, que é a querida Maria Júlia Coutinho, que ela é apresentadora, né, ela esteve falando de clima, depois ela passou para o Jornal Hoje, agora está em outros programas. E quando você falou, olha, um livro, uma música, a Maria Júlia Coutinho, ela escreveu um livro que é muito interessante, chama Entrando no Clima. O que é esse livro dela? Eu vou dar um resumo para vocês. O Entrando no Clima, ela explica o clima de uma forma descomplicada. Por exemplo, a hora que ela vai citar um exemplo, ela fala assim, de El Ninho Laninha. Ela fala o El Ninho, ela chama de o menino sapeca. E aí acaba que a história fica muito prazerosa, porque ela leva como se fosse uma criança que está fazendo uma arte. E fala que tipo de arte aquela criança faz. Se é uma arte que é grave ou não é grave. E aí ela vai associando isso com termos técnicos do El Ninho. Então, assim, se eu fosse deixar uma dica aqui hoje para quem está nos assistindo, é o livro da Maria Júlia, falando, olha, Entrando no Clima. Tá? É muito interessante, muito bom. Tá? E tem um trabalho, foi uma das primeiras publicações nessa área que eu fiz, que eu falo muito assim, ó, o título, eu falo assim, alterações climáticas. O amanhã nunca dependeu tanto de hoje. Tá? Então, as nossas ações de hoje, elas irão refletir nos próximos anos, e nós temos que estar preparados, seja elas boas ou ruins, mas vai depender das nossas atitudes. Então, nós estamos no divisor de águas. O que eu quero dizer? As nossas ações de hoje, se nada for feito,
Até 2030, a temperatura já aumentou 1,2, vai chegar em 1,5. Fala só 0,3, mas só 0,3 vai ser catastrófico, tá? E se continuar do jeito que está até 2050, 3 graus. Então, nós temos condições de reverter isso? Temos. Basta as ações locais, tá? E eu parabenizo aí, se vocês foi igual falando da sacola, daqui uns dias o Christian, de certeza, vai trazer mais informações. Parabenizo, Christian, e agradeço por ter me convidado aqui para fazer parte deste momento. É muito bom, eu gosto muito desse tipo de entrevista, eu gosto do assunto, né? Eu gosto de falar sobre isso e te parabenizo pelo trabalho que está sendo desenvolvido aí junto ao município de Ipameri, que é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E um grande abraço, desejo felicidade, tudo de bom para vocês. E eu quero agradecer você, parabenizar pela nossa conversa, que eu achei muito interessante, com relação às informações que você trouxe, a várias culturas, a pegada individual, a pegada coletiva, e é disso que nós precisamos, né? E para encerrar, eu tenho um bordão, que todo podcast, todo videocast, né? Então, baseado no que você falou, então, viu? É assim que se muda o mundo. Muito obrigado, e nós nos encontramos no nosso próximo episódio, falando de um outro assunto para nós podermos mudar o mundo. Muito obrigado, doutor Gilmar, e, logicamente, você está sempre convidado, e, obviamente, outras vezes você será convidado para nós podermos conversar mais ainda. Tá bom? É um prazer, viu, Christian? Muito obrigado, até mais, pessoal. Tchau. Até. Você que está ouvindo este podcast, ele faz parte de um programa de conscientização ambiental para você, criança, jovem, adulto e idoso. Vamos mudar o mundo com ações. A água é para todos. A luz é para todos. Os alimentos são para todos. O planeta é para todos. Por isso estamos na luta contra o desperdício. Porque se a gente preservar, reaproveitar, reciclar, no futuro tudo isso vai continuar sempre para todos. E vamos conversar todas as semanas sobre os mais diversos temas. Afinal de contas, é assim que se muda o mundo.